Bem-vindo todos a mais um Olho Clínico Médico para Todos. A gente vai falar sobre esportes e doenças que são evitáveis com a prática esportiva. Isso porque nós sabemos que não basta simplesmente se alimentar de uma forma correta, não basta simplesmente destinar um tempo para você tentar se aliviar de todo o estresse. É através da prática corriqueira do exercício físico que muitas vezes a gente consegue tratar doenças e até mesmo controlar problemas que são crônicos de saúde. Aqui eu estou falando um pouco sobre diabetes, um pouco sobre pressão alta, problemas de tireoide, hormônios femininos, seus diversos ciclos e até mesmo obesidade. Agora é lógico, né? Para falar mais sobre isso, eu recebo a doutora Tassiane Alvarenga, que é endocrinologista especialista no assunto. Tudo bem, Fernando? Tassiane, muito obrigado por participar e eu acho que essa nossa conversa vai atingir muitas pessoas, por isso eu peço que você deixe seu like aqui, obviamente escreva seu comentário e principalmente compartilhe com muitas pessoas. Vamos trabalhar? Vamos lá. Tassiane, vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que o diabetes tipo 2 é um tipo muito frequente de diabetes, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como ele funciona. Mas existe exercício físico que pode ser incorporado no dia a dia da pessoa que já tem esse diagnóstico? Eu não estou falando aqui do indivíduo pré-diabético ou daquele que tem alguma coisa com a glicose, mas do que já tem o diagnóstico, que uma vez incorporado no seu dia a dia a prática esportiva, a gente ajuda a controlar esse problema? Com certeza. Primeiro, respondendo à pergunta de como que funciona a fisiopatologia, né, do diabetes tipo 2, eu gosto de explicar para os meus pacientes que o pâncreas é como se fosse uma máquina. E à medida que você vai vivendo a vida, a má prática de alimentação, o estresse, a insônia, o sedentarismo vai machucando essa máquina e ela vai ficando preguiçosa. É como se ela fosse fazendo hora extra e uma hora ela não consegue mais trabalhar tão bem. E o açúcar no sangue, a glicose começa a subir, porque esse pâncreas não consegue produzir insulina o suficiente. Ele está sobrecarregado. Uma das formas de aliviar essa sobrecarga do pâncreas é através da atividade física, seja ela qual for. Se você se movimenta através de uma atividade física aeróbica, dançando, nadando, correndo, caminhando, os músculos captam um pouco desse açúcar que está em excesso no sangue. Ele melhora essa sensibilidade à ação da insulina produzida pelo pâncreas. Então ele ajuda esse pâncreas cansado, sobrecarregado, a trabalhar melhor, seja ela a atividade física qual for. Então a grande dica aqui é, a pessoa que tem o diabetes tipo 2 deve praticar atividade física. E aqui não precisa escolher uma modalidade, não. A atividade física que mais diminui o açúcar no sangue, se a gente for pensar puramente nisso, é o exercício aeróbico. Caminhar, nadar, correr, pedalar, andar de bicicleta. Pedalar, qualquer tipo, natação, enfim. Mas algo muito importante é que os pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 2, eles têm aquele perfil de acúmulo de gordura na região do abdômen. E muitas vezes as pernas finas, os braços finos e o músculo, ele também é um patrimônio importante para o envelhecimento. Então a gente recomenda a atividade física aeróbica e também o exercício resistido, musculação, pilates. Por quê? Para esse paciente envelhecer melhor, para ele não deixar que com o passar dos anos ele vai perdendo mais massa magra e ficando aquele paciente com obesidade e sarcopenia. O que é isso? Ele está acima do peso, ele tem muita gordura abdominal, mas os membros estão fracos. Esse termo que você falou, sarcopenia, significa perda de músculo. Perda de músculo e perda de força muscular, que é algo super importante para o envelhecimento, para funções básicas, para se levantar sozinho, para sentar no chão, brincar com os netos. Então, o exercício combinado, ele é o melhor. Então, assim, a pessoa que tem o diagnóstico de diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2, tem que fazer atividade física diariamente. Diariamente. A recomendação são 150 minutos de atividade física por semana. E daí, a pessoa vai ver como é melhor, como funciona melhor, como cabe mais no dia dela. Talvez seja 3 vezes na semana de 50 minutos. Talvez ela prefira fazer 5 vezes por semana, 30 minutos. Cada panela tem sua tampa. Sim. Cada um vai encaixar como cabe isso melhor no dia a dia. E a recomendação do exercício resistido, seja musculação, pilates ou um funcional, é de 30 minutos 2 vezes por semana. Como isso vai ser estruturado na rotina, é da melhor forma para cada pessoa. Eles falam, ai doutor, isso não dá para mim.
eu não tenho tempo, ou eu não consigo, eu não tenho disponibilidade. Você vai fazer o seu possível, o seu melhor dentro dessa recomendação. Tassiane, e um outro problema de saúde muito comum é a questão da pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, que a gente sabe, né? Tem aquele limite máximo, 140/90, 14/9, mas não é uma medida só não, né, gente? Você tem que ter comprovado que isso está acontecendo de uma forma contínua e corriqueira na sua vida. Que, obviamente, vai passar por uma série de orientações depois do diagnóstico, talvez medicação, ver como é que está o consumo de sal, enfim, outras coisas, mas uma orientação também dada é a prática de atividade física. Para esse tipo de problema, para o paciente hipertenso, tem alguma orientação específica? Para a pressão alta, a atividade física é remédio. Então, é como se fosse um antihipertensivo mesmo. E o exercício aeróbico é o que mais faz a pressão cair. Como que nós citamos? Nadar, correr, caminhar, andar de bike. Esse é o exercício que mais diminui a pressão. Se esse paciente tiver disponibilidade de tempo e for realizar uma musculação, é melhor que seja com uma carga menor e que ele tenha um tempo de recuperação, para que essa carga muscular não repercuta em oscilações grandes da pressão. Sempre antes de fazer atividade física, meça a pressão. Se estiver mais de 160/100/90, reajuste os remédios, procure o seu médico, o seu cardiologista, para praticar atividade física com segurança. Olha, isso que você está falando é muito importante, porque se o indivíduo é hipertenso, ele não vai estar lá com a pressão abaixo de 14/9. E aí como é que vai começar a fazer atividade física? Né? Exatamente. Aí tem esse limite. Tem esse limite, porque sim, às vezes que dá também... uma margem, né, na verdade. Isso. Ou ele correu, estava ansioso na hora de chegar para academia, né? Tem os outros fatores estressantes, não dormiu bem. Então, até 160% você pode começar a atividade física. Quer dizer, mas mantém os remédios, as orientações. E a orientação bacana é essa, de tentar aferir a pressão antes de fazer a atividade física. Não precisa ser toda vez, mas de vez em quando dá aquela checada, porque a pressão alta é uma bomba relógio, porque é assintomática. Sim. Então, os nossos pacientes, eles precisam estar aferindo para ver se o controle está ok, se precisa de algum ajuste de medicação. E outra coisa super importante, muitas vezes esses pacientes usam diurético. Então, eles têm que se hidratar. Toda pessoa deve se hidratar na atividade física, mas os hipertensos mais ainda, porque aí o suor ainda perde líquido, junta com o diurético, às vezes tem uma queda de pressão durante a atividade física. Então, hidratação é fundamental. É complexo, né? Tem que prestar atenção em tudo isso, mas o mais importante é que precisa fazer atividade física. Sim. Em relação à obesidade, a gente fala muito disso, né? Já vai fazendo uma correlação. Sedentarismo é quase igual à obesidade, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Mas existe um comprometimento da longevidade no paciente obeso, né? E não adianta só usar índice de massa corpórea. Tem diversas formas de você avaliar isso muito melhor. Mas para quem precisa perder um pouco dessa gordura em excesso, incrementar a massa magra, né? Que também a gente sabe que não é só músculo, é osso também, a parte líquida, órgãos propriamente dito. Qual que é a atividade física mais recomendada? Olha que interessante, foi feito um estudo no Canadá que mostrou que a obesidade é a principal causa de anos de vida perdidos atualmente. Então, esses pacientes, eles precisam ter orientações adequadas de atividade física. E muitas vezes eles estão tão frustrados com o peso que têm vergonha de ir para uma academia, de dar aquele passo inicial, aquele start. Então, para o paciente com diagnóstico de obesidade, qualquer atividade física, em qualquer quantidade, já vai trazer grandes benefícios. Se ele puder caminhar 3 vezes por semana, 10 minutos, é isso que vai ser o primeiro passo. E o sucesso no emagrecimento vai gerando sucesso. Outra coisa que é muito significativa é que 80% desses pacientes, eles não conseguem emagrecer só com dieta e exercício. Então, pode ser que eles precisem de um tratamento endocrinológico, de um remédio para modular a fome, a gula, a ansiedade. Senão ele vai lá, faz atividade física, mas pela ansiedade, pelo estresse do dia a dia, pela obesidade como doença, ele chega e tem um episódio de compulsão e come tudo que ele queimou e se sente frustrado por isso. Então, a recomendação é igual para um paciente com diabetes. 150 minutos de atividade física aeróbica e, de preferência, 2 vezes do resistido. Por quê? Se ele emagrece e perde muito músculo, tem uma queda do metabolismo. E isso vai dificultar que ele continue perdendo peso. Olha que cruel. Você que está tentando emagrecer. Cada quilo perdido, a fome aumenta 100 calorias e o metabolismo diminui 30 calorias.
É como Então se vai fosse o ficando cada próprio vez- organismo te puxando ao contrário, né? Exatamente, é como se fosse um cabo de guerra. Você tá lá se esforçando, emagrecer um pouco, os mecanismos adaptativos tentam te Tassiane, engordar. eu já escutei dois pensamentos que eu queria dividir com você e que você me validasse ou não. Falar, ó, doutor Fernando, isso tem a ver ou não. O primeiro deles, muito melhor ser um obeso, ou entre aspas, como dizem, um gordinho atleta que faz atividade física, do que um magrelo sedentário. Ai, que difícil. Pode escolher ser um paciente com peso adequado fazendo atividade física, mas na verdade é o seguinte, é muito melhor você ser um paciente com diagnóstico de obesidade que está lutando pela sua saúde do que um magro que está na sua zona de conforto, que não está tentando fazer ali o mínimo possível, porque a obesidade é uma doença, o paciente não escolhe ter aquela doença. Agora, um magro que não está fazendo atividade física, ele não está priorizando o maior patrimônio, que é a saúde. E a outra é a seguinte, Diga. a pessoa quer perder peso, quer emagrecer. O impacto é muito maior quando a gente pensa em alguma organização alimentar e restrição do que, na verdade, colocar uma carga maior na prática de atividade física. Completamente correto. Eu brinco com os meus pacientes que 80% é alimentação e 20% é atividade física, na fase de perda de peso. Na manutenção, isso se inverte. A atividade física, ela ganha um valor, porque ela compensa esse mecanismo que o corpo está te puxando para trás. Mas na fase de perda de peso, a dieta de baixas calorias vence a atividade física. Mas se você não se organizar para fazer atividade física, você vai reganhar o peso perdido. Então é um casamento, né? A dieta e a atividade física. E assim, não querendo ser injusto, tá? Sim. É uma comparação biológica que eu vou falar. Mas assim, o gênero masculino parece que metabolicamente ele tende a ser um pouco mais estável no decorrer da vida. O que eu quero dizer? Os hormônios não variam tanto assim. A mulher depois da menarca, né, que é a primeira menstruação, cicla mensalmente com um sobe e desce de hormônios. Sim. É uma maravilha, é fonte de vida, por conta de Fertilidade. vocês, fertilidade, tudo isso. Mas a gente consegue entender que muitas coisas mudam. E depois, quando chega lá para frente, a questão da interrupção desse ciclo e a menopausa, e a queda de alguns hormônios e a predisposição a alguns outros tipos de problema. Por isso que a gente fala hoje em dia que, assim, puxa vida, a reposição hormonal faz todo sentido e, enfim, a gente precisa ter a nossa mente aberta e entender. Agora, qual que é a prática de atividade física que você indicaria, principalmente para o gênero feminino, que tem essa característica um pouco mais oscilatória do que o gênero masculino? Sim. Depois dos 40 anos, Fernando, tanto as mulheres quanto os homens, o processo do envelhecimento vai gerar uma perda de massa magra e, consequentemente, o metabolismo vai diminuindo. Então, por exemplo, vamos supor que aos 30 você era uma Ferrari, pode ser que aos 40, aos 50 você se torne um Fusca, um Corsinha, e isso é biológico, mas a gente pode mudar essa realidade através da atividade física. E para a mulher isso é mais cruel, porque aos 50 anos, geralmente, quando começa os sintomas e os sinais da menopausa, essa mulher, ela tá perdendo massa magra, ela tá cansada, ela morre de calor à noite, não dorme, não tem pique para fazer atividade física. Então, para as mulheres, desde os 20, 30 anos, a musculação é um grande aliado. E muitas vezes os pacientes pensam assim, eu não quero fazer musculação, porque eu comecei a fazer musculação, a balança travou. Mas ele não entende que emagrecer não é perder peso na balança, é perder gordura. E pode ser que a balança travou porque ele tá ganhando massa magra, que é um dos objetivos, né? Então, para as mulheres, primeira dica, musculação desde 20, 30 anos, para garantir esse patrimônio muscular, para que o seu metabolismo ele não vai de Ferrari para Fusquinha ao longo desses anos. E outra recomendação, principalmente na TPM, que a mulher tá com os ânimos ali muito aflorados, esse sobe e desce de hormônio, nervosa, é buscar uma atividade física muito prazerosa, que seja também um hobby. Então eu falo para minhas pacientes, para pelo menos uma vez na semana, as mulheres escolher um exercício não por quantas calorias que ele vai queimar, mas pela serotonina, pela dopamina, pela noradrenalina que vai liberar e vai deixar a sua vida um pouco mais colorida, que você vai conseguir fazer aquilo por você e não só para sua mente, não só para o seu corpo. E quando a gente fala de tireoide,
porque é uma glândula super importante, né? Tá nessa região do pescoço, produz hormônios que influenciam diretamente no metabolismo. Tem alguma dica específica? A pessoa tem hipotireoidismo, vai lá, faz sua reposição, ou se tem hipertireoidismo, que é alguma coisa que dá uma acelerada no metabolismo, tem alguma orientação específica da prática de atividade física? Fernando, o que eu mais ouço no consultório é assim: doutora, eu engordei 10 quilos porque eu descobri que eu tô com hipotireoidismo. Não é pelo hipotireoidismo que alguém ganha 10 quilos de peso. Na maioria das vezes, o hipotireoidismo, ele faz o metabolismo ficar fusquinha. Então, ele gasta poucas calorias, mas é um ganho de 2 a 3 quilos. E a maior parte não é gordura, é líquido. O hipotireoidismo faz reter muito líquido. Então, a gente orienta muito a atividade física aeróbica para tentar compensar esse metabolismo que foi desacelerado. Mas na maioria das vezes é um conjunto. Veio a tireoide, mas a alimentação tá cheia de produtos industrializados, processados. Às vezes o álcool do final de semana tá demais e tá sendo uma sobrecarga de calorias, não tá dormindo. Não é só a tireoide. Mas hipotireoidismo vai muito bem com atividade física aeróbica para reverter esse metabolismo fusquinha. O hipertireoidismo, a gente dá uma orientação que o paciente esteja muito bem controlado para começar a atividade física. Porque no início, muitas vezes ele pode ter batedeira, que é o contrário, aí o metabolismo tá super acelerado. E talvez, ao realizar uma atividade física, um esforço, essa frequência cardíaca sobe, a pessoa pode suar frio, ter aquela sensação de tontura. Então, para o hipertireoidismo, o mais importante é estar com a doença bem controlada antes de expor o seu corpo a uma sobrecarga ali de aumento de frequência cardíaca, de transpiração, é estar com os hormônios bem em ordem. Tassiane, só para a gente encerrar, eu vou pedir aqui para a gente fazer um exercício em conjunto aqui com todo mundo, tá? Antes de mais nada, eu quero te agradecer super, falar que a gente vai também assistir depois desse vídeo, a gente vai ler os comentários que vocês vão escrever aqui e a gente vai responder para vocês. Mas vamos imaginar aqui um cenário de consultório? Vamos, tá. Vamos lá. O paciente tem diabetes, é obeso, tem pressão alta, é mulher entrando na menopausa, vai imaginando o cenário, tá? Vai imaginando o cenário. E tem hipotireoidismo. Como é que seria a orientação de prática de atividade física? Porque eu já entendi, você já passou uma dica que a gente foi falando, né, mais ou menos por diagnóstico. Sim. Mas a gente sabe que no cenário real muitas vezes é isso. Claro. Né? A primeira coisa que eu perguntaria para esse paciente é assim: qual que é o seu tempo a ser destinado da semana para praticar atividade física? E eu vou ver a resposta que ele vai me dar. Porque o paciente é o personagem principal, não posso escolher por ele, eu sou só um instrumento de colocar a teoria em prática. Se essa pessoa me falar, eu tenho 3 vezes na semana 1 hora, o que eu orientaria? Que dessas 3 vezes por semana, 40 minutos fosse atividade física aeróbica. Esteira, musculação, aeróbica, assim, nadar. para ficar bem fácil, tudo que transpira, Tudo né? que transpira. Que faz a frequência cardíaca aumentar e transpira. Exatamente. E 20 minutos dessa 1 hora de 3 vezes por semana de exercício de resistência. Musculação. Não precisa, a pessoa acha atividade física de resistência é puxar ferro. Não, pode ser um pilates com corda, com bandagem, pode ser um treinamento funcional com o peso do próprio corpo. Mas um exercício que estimule a parte muscular. Tassiane, muito obrigado. E você, se prestou atenção aqui, identificou alguém mais ou menos dentro desse critério, compartilha esse vídeo, passa para essa pessoa, assiste junto. Você vai estar ajudando ela a viver mais e viver melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais, pessoal.